Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com o Dr. Marco Túlio, presidente da Associação dos Empresários de Vila Velha. Tudo bom, Marco Túlio? Tudo bem, doutor Mauro? Então, prazer estar aqui com você nesse seu podcast. Como é que está sendo essa nova trajetória sua de assumir a liderança dos empresários aqui de Vila Velha? Essa missão tem sido maravilhosa, uma honra para mim poder estar na presidência da Sevilla desde 2021. Meu mandato vai até 2024, até abril do ano que vem, e a Sevilla não tem reeleição. Quando nós assumimos a Sevilla, nós tiramos do estatuto a possibilidade de reeleição. Então, tem possibilidade de um próximo mandato, mas não de forma conectada, né? Deveria primeiro assumir outro presidente. E tem sido uma experiência maravilhosa coordenar essa instituição. Fala para mim da sua trajetória. Como é que você veio? Quem é o Dr. Marco Túlio? De onde você veio? Como é que foi sua trajetória até chegar na esfera jurídica tributária? Conta pra gente. Mauro, se você permitir, a gente pode tirar as formalidades, podemos chamar de Marco Túlio ou de Túlio, fique Eu muito à acho mais vontade, legal, né? tá bom? Eu também prefiro. Fique muito à vontade, né? Eu fui procurador, né? E antes disso, meu pai, voltando um pouquinho mais à história, meu pai sempre foi comerciante, né? A vida inteira meu pai foi comerciante e a fruta não cai longe do pé, né? Sim. Eu também sempre fui muito ligado ao comércio. Nós éramos de Guarapari e ele sempre me estimulou muito a começar a trabalhar desde cedo. Então, desde cedo, ele me estimulava a vender picolé. Não que não tivéssemos condição, mas ele estimulava para realmente a criança Isso é uma coisa muito legal, né? ter uma atividade e começar a desenvolver responsabilidade logo cedo. Eu comecei, por estímulo do meu pai, a desenvolver responsabilidade muito cedo, mas depois me apaixonei pelo direito, acabei começando a lecionar, me tornei procurador do município de Vila Velha. Em determinado momento, decidi apenas advogar para a iniciativa privada e não para o serviço público. O escritório já estava, então, em crescimento, em expansão, já estávamos em São Paulo, aqui no Espírito Santo. Me desliguei do serviço público e fiquei apenas com a advocacia. Hoje a Ribeiro Fialho ela atua em todo o Brasil, né? Nós temos escritórios aqui no Espírito Santo, São Paulo e Brasília, mas com atuação em todo o território nacional. É um grupo de aproximadamente 25 profissionais que atuam aqui na sede de Vila Velha, e o forte, como você já disse, é o direito tributário, mas com um grande viés agora também na questão de grandes obras, de obras estruturantes também. E como é que se deu assim, de onde você teve esse foco de achar que o direito era a melhor ida, era o direito tributário? Eu tenho visto muitos colegas, né? Se me permite, eu também tenho formação jurídica, eu não atuo como advogado, atuo como empresário há muito tempo, então ficou incompatível com o Estatuto da Ordem. Mas a gente vê no direito tributário algumas coisas bem dissonantes, né? A pessoa cresce muito, cai muito, porque o tributo vem desde muito tempo. Explica para a gente como é que funciona, como é que o empresário hoje tem que ter a visão do tributo dentro da sua instituição para ele poder não trabalhar para o bispo, como eles dizem por aí. Eu me apaixonei pelo tributário já na faculdade. Como sempre fui muito próximo do ambiente empresarial, do ambiente comercial por conta do meu pai. Então, nunca tive dúvida que eu faria direito e seria advogado empresarial tributarista. Desde que eu entrei na faculdade, eu tive já essa impressão. Isso foi se confirmando ao longo da faculdade. Depois, no serviço público, chefiei a parte fiscal da Procuradoria. Então, durante toda a minha carreira, fui muito próximo da área fiscal. Talvez por gostar um pouco de exatas também, não sei, mas sempre gostei da área fiscal. E aí, realmente, como você disse, a área fiscal é um grande gargalo das empresas, porque 35% do PIB equivale à carga tributária. A carga tributária é 35% do PIB. Então, toda empresa que tem um custo elevado como esse, ela tem que rever esse custo se ela quiser ser estratégica realmente. Hoje, o custo tributário está diretamente ligado à competitividade, né? Então, a empresa que ela consegue fazer um planejamento fiscal, ela acaba se tornando mais competitiva do que a sua concorrente. Daí a importância, realmente, de ter bons profissionais, bons contadores, uma boa equipe para assessorar na área fiscal da empresa, porque sem isso, realmente é muito difícil. O que a gente pode falar é que o direito tributário
o certo é ele funcionar como um medicamento profilático, né? Em vez de você adoecer, você começar a tratar para você não adoecer. Porque quando está doente, já quantos por cento de empresários, de empresas na área de comércio, serviços principalmente, eu vejo muito nas mentorias que eu dou na área de empresas da área de serviço de saúde, você acha assim, por alto, quantos por cento das instituições pagam imposto errado? Ou a mais, ou a menos? A maior parte delas paga o imposto errado, né? E existem também muitas teses ou muitas possibilidades de planejamento que são arriscadas. Na área da saúde, por exemplo, nós temos um planejamento de imposto de renda na margem de 32 para 8. Esse planejamento ele tem sido utilizado de forma perigosa por algumas instituições, porque esse planejamento ele deve ser feito para alguns serviços e não todos. Então, deve ser decotado dentro do SPED o tipo de serviço que vai pagar 8, o tipo de serviço vai pagar 32. E o que a gente tem visto é utilizando de forma deliberada. Então, é importante procurar profissionais de confiança para fazer um planejamento. Mas, com certeza, quando você paga a mais, o fisco vem atrás. Ou melhor, quando você paga a menos, quando o empresário paga menos, Sim. O fisco vem atrás para receber. Mas quando o empresário paga mais, o fisco não tem nenhum alerta para te falar que você está pagando a mais. E você não vai ser ressarcido Não também. vai ser ressarcido. Então é importante realmente procurar um profissional. A não ser as empresas do lucro real, porque essas sim têm possibilidade de ressarcir, porque o regime ele é não cumulativo e os créditos dos últimos 5 anos é possível fazer a apropriação extemporânea dos créditos. Em relação à empresa de lucro presumido, né, você pode fazer a retificação das declarações e aí sim pegar os últimos 5 anos também. Mas é um assunto complexo, né? Não, é complexo. Aí o pessoal não vai aguentar. Não vai aguentar. Vamos mudar a prosa, vamos falar. Vamos lá, vamos mudar para se a gente partir para o lado científico. É aqui, verdade, nós vamos até amanhã. fica chato. Fica chato. Mas tem uma coisa curiosa, porque agora existe algumas benesses que acontecem todo ano, né? Que o governo, todos os governos de todos os lugares do mundo começam a oferecer, prefeitura, estado, federação, e é uma pauta para um outro programa, a gente falar sobre as soluções que tem de 20 de dezembro a 10 de janeiro, porque se a pessoa não protocolar, é aquela coisa toda. Mas vamos falar agora de como você está vendo o seu business plan, no seu planejamento estratégico, na visão 360 agora da Associação dos Empresários de Vila Velha com os novos projetos. O que você tem de novos projetos lá para dizer para a gente? Sim, a Associação de Empresários de Vila Velha ela foi fundada em 2007, juntamente com o Movimento Espírito Santo em Ação. Hoje ela arregimenta aqui mais de 60% do PIB. Participam dela ArcelorMittal, Vale do Rio Doce, Cicobi, Sicredi, as instituições, as empresas da área portuária. É uma instituição muito forte e muito atuante no município. Em 2010, a associação fez o primeiro plano de desenvolvimento de Vila Velha. Entregou para a administração pública, para o executivo. Esse plano não foi levado adiante. Em 2020, a associação remodelou esse plano, atualizou esse plano, junto com outras 24 instituições. Então, participaram desse plano a Findes, a FEComércio, CDL, todas as instituições que atuam, os sindicatos, todas as instituições que atuam em Vila Velha participaram dessa agenda. E essa agenda foi entregue ao prefeito eleito, foi o prefeito Arnaldinho, e desde então tem sido monitorada pela Sevila num conselho público, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha. Esse conselho se reuniu antes de ontem e assinou com a Fundação Dom Cabral um contrato, que eu tive o prazer de assinar esse contrato junto com a administração pública pela Sevila, para que pudesse a Dom Cabral pegar esse material que a Sevila produziu, conversar com os empresários e criar um plano da cidade. Um plano de desenvolvimento da cidade chamado Vila Velha 500 anos. Então, foi assinado há 2 dias esse contrato com a Dom Cabral e todo esse trabalho feito pela associação nos últimos 10 anos ou mais será insumo agora para que a Fundação Dom Cabral possa criar esse plano que vai ser utilizado
que é o Vila Velha 500 anos, e o Vila Velha Ágil, para dar mais dinamismo aos processos, dar mais velocidade aos processos que tramitam na Prefeitura de Vila Velha. Bem, esse é um eixo importante de atuação da Sevilla, que é a questão de mapeamento, identificação de mapeamento, de riscos e oportunidades, para conversar, para dialogar de forma propositiva com o setor público. Você acha que o associativismo em Vila Velha, principalmente na classe, na esfera empresarial, se fortaleceu nos últimos anos? Eu acho que o associativismo tem se fortalecido no mundo inteiro, né? O terceiro setor tem ganhado muita força. A parte de organizações sociais, né? Organizações sociais, né? Acho que isso tem crescido muito e é necessário que boas pessoas, que boas cabeças possam se unir a esses movimentos. Porque, infelizmente, nesse boom de terceiro setor, existem muitas instituições também que trabalham de forma partidária ou de forma não coletiva. Então, é importante que pessoas como o senhor, por exemplo, se unam a um movimento legítimo como a Sevilla e tantos outros que existem aí, para trabalhar em prol da nossa sociedade, que é muito importante esse diálogo entre o terceiro setor, a administração pública, a academia. Isso enriquece muito a nossa democracia e realmente isso tem feito muita diferença no Brasil e no Espírito Santo. Posso citar alguns casos, se desejar. Você estava falando sobre a minha parte. Eu, particularmente, venho desde o Sindicato dos Hospitais, depois fui para a Federação Brasileira das Empresas de Saúde, Confederação Nacional de Saúde. E hoje, por coincidência, eu estou fazendo uma formação em terceiro setor, gestão jurídica do terceiro setor. É complicado, meio enjoado. Tem hora que você fala assim, não vou aguentar. Está na quarta formação, você fala assim, mas não tem a formação acadêmica, você não aprende por osmose. É só sentar na cadeira, são horas e horas e horas. Você sabe disso melhor do que eu, né? Porque o direito tributário, às vezes o cara acha, eu vou fazer o direito tributário que é mais fácil, né? Que é o mais difícil. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer direito tributário logo no início do curso. Ali, logo na Enseada de Soares, tinha um curso ali da Associação dos Magistrados e tal. Logo, quando você começa a acabar o curso, você começa a ver as pós-graduações. Mas não é uma matéria fácil. Agora, a parte do terceiro setor, eu acho uma parte muito interessante, principalmente nas organizações sociais de serviço de saúde. Mas há de se salientar que o poder público deve se cercar de pessoas idôneas, não procurar aventuras gestoras, aventuras jurídicas para trazer de fora, porque quando a organização do terceiro setor vem de fora, ele não tem o tempo de dor do capixaba. Ele não sabe quais são as nossas necessidades aqui. Então, eu acho que tem que ser revisto, principalmente no nosso eixo, né, que compõe essa grande vitória nossa, Guarapari, Vila Velha, Viana, Vitória, Serra, que é onde transita a maior força do PIB e o maior fluxo de pessoas, que aumentou as pessoas. Teve um aumento da densidade demográfica, o fluxo de necessidade de saúde aumenta, não tem dúvida. E você tem, a associação ela é dividida em setores, existem empresários da área de saúde lá também, ou é só empresário do comércio? Explica um pouco para a gente. Como é que ele se congrega nisso? É só um aspecto científico-social ou existem outros tipos de evento? E como é que o empresário hoje faz para se associar à Sevilla? Primeiramente, queria dizer o seguinte, com essa experiência toda que o senhor tem, o senhor podia realmente ajudar a estruturar cada vez melhor esse conselho da área de saúde. É só me chamar, eu estou aqui. Um professor como você, não tem como a gente não fazer o convite ao vivo assim para que você esteja conosco. Vai ser uma honra para a gente tê-lo na instituição. As empresas da área de saúde que estão hoje na Sevilla, a Unimed faz parte da Sevilla, Sim. O Hospital Evangélico aqui de Vila Velha, onde eu nasci é muito sério, o Hospital Evangélico é muito sério, a EBS, né? Lá com a Sirlene. Com a Sirlene. O pessoal toca muito correto as coisas. Sirlene está lá há mais de 50 anos. Eu disse para ela já algumas vezes, Sirlene, quando eu nasci, eu tenho 44 anos, você já estava aqui. Eu lembro dela, desde quando a tesouraria era lá atrás. Um abraço, Sirlene, para você, viu? Uma grande parceira da instituição. E o doutor Ricardo também, que sempre está conosco também. Sim. Nós temos também o Grupo Meridional, também está conosco. Benjamin. Isso, Benjamin.
Então, o Laboratório Tomasi, Sim. né? É o Bruno, agora é capitaneado pelo Bruno, pelo Tomás também, irmão do Dr. Henrique, e outras empresas da área de saúde, aí eu posso citar Provider, Medicina, Metran e tantas outras aí. Eu não vou falar mais, porque eu já peço desculpa aos nossos associados de não lembrar o nome de todos agora, mas na próxima eu venho com uma lista para poder dizer essas são algumas empresas da área de saúde. E nós temos os conselhos da Cevila. A Cevila tem uns conselhos temáticos. Então tem um conselho de logística e infraestrutura, tem um conselho de turismo e economia criativa, tem um conselho de leis, tem um conselho de desenvolvimento econômico, tem um conselho de educação e assistência social. Cada um desses conselhos tem suas pautas próprias, que são pautas setoriais, e tem seus coordenadores, seus líderes, que acabam capitaneando ações voltadas para esse segmento. Hoje nós não temos um conselho de saúde. Apesar de termos muitas empresas na área de saúde, as ações da área de saúde acabam ficando integradas a alguns outros conselhos, como o Conselho de Desenvolvimento e outros conselhos. Nós não temos hoje um Conselho de Saúde. Quem sabe o senhor nos ajuda a estruturar um Conselho de Saúde. Tem que ter um advisor. Não é? Não tem jeito. A saúde hoje, eu sou da época que meu pai me falava que saúde não se vende. Eu ouço isso desde criança. Estou nessa área desde... Eu entrei na área de saúde com 16 anos. Eu estou fazendo 55 agora, dia 23 de dezembro. Então, não é fácil. Então, meu pai falava, saúde não se vende, saúde não se vende. Quando eu assumi um cargo de presidente regional do Espírito Santo, na Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, tem um amigo nosso lá, doutor Valdomiro, que era o presidente, ele fala assim, saúde não tem preço, mas tem custo. Então, a gente não pode esquecer do custo operacional do setor saúde. Ele é muito poético, muito bonito, né? Mas se for trocar cebola por batata e o Excel não bater, ele vai quebrar igual uma padaria, igual qualquer lugar quebra. Posto de gasolina, é aquela velha máxima, né? Se você está precisando controlar a sua empresa, os seus gastos, um contador te ajuda, o advogado do direito tributário te ajuda. Agora, se você gasta mais do que você ganha, ninguém te ajuda, nem o economista, nem ninguém. Então, na área de saúde, tem que lembrar, saúde não se vende, mas saúde tem custo. E às vezes o governo esquece disso, principalmente o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, por causa daquele lance do porta aberta, a gente não pode negar socorro a um próximo. Né? O cara está lá todo quebrado, chegar no seu... Não vou atender porque eu sou porta fechada, não vou atender. Não tem essa, você vai ter que atender. Se ele morrer, com a pessoa. Né? Então, eu acho que a saúde tem que ser revista num aspecto macro, com business plan empresarial, sem perder a parte filantrópica. Nós temos, todos nós, o mais gostoso da vida é você fazer o bem para o semelhante. Diz um ditado lá, que um pessoal do Rio de Janeiro que fala assim, se o malandro soubesse como dá trabalho ser malandro, ele seria honesto. Entendeu? Então é muito melhor você jogar nas 4 linhas e fazer o negócio desenvolver, que assim todo mundo fica feliz, todo mundo trabalha e o município cresce e com menos problemas de saúde. Mas eu acho uma proposta muito interessante da Associação dos Empresários de Vila Velha, principalmente você que tem esse punch, né, essa pegada, para fazer que a Vila Velha já deixou de ser quem falava há 40 anos atrás, é o município, o dormitório. Né? Hoje Vila Velha tem as praias lindas, os restaurantes são lindos, o lugar aqui é muito bonito. Às vezes eu vou em lugar fora, principalmente quando eu estou dando mentoria fora, o pessoal, eu conheço lá, Vila Velha, né? Eu falei, não, você não conhece? Não, eu conheço Vila Velha, Praia da Costa. Porque eles sabem que aqui é um lugar bonito. Eles sabem, o Convento da Penha, né? Então, o turista não tem muito noção, né? Eu acho curioso a visão, e eu tenho notado o seguinte, essa semana eu fui no shopping, fui no cinema, quando eu cheguei no shopping, eu tenho visto muitos estrangeiros aqui, porque há uns 20 anos a gente não tem. Eu achei legal o que você acha dessa ideia de trazer para Vila Velha uma zona franca? Eles estão discutindo isso, né? O último café que nós realizamos na Cevila
foi no dia 18º Café Sevilla, foi dentro do Ministério Público, com a participação do prefeito, com a participação da Vale do Rio Doce, onde nós mostramos, a Vale demonstrou por onde vai passar a ferrovia de Vila Velha. A ferrovia, que na verdade é uma contraprestação pela renovação da concessão da Vitória Minas, vai passar por Vila Velha, na região 5. Para quem não conhece, região 5 é ao sul de Vila Velha, aquela área que liga ali a Rodovia do Sol até a BR-101, né? Então, por ali vai passar uma ferrovia. E é justamente naquela área da ferrovia que já foi pleiteada há anos atrás a Zona Especial de Exportação, que agora está sendo reformulado esse pedido com a nova legislação. Nessa região, nós teremos um entroncamento, se tudo der certo, um entroncamento modal entre porto, ferrovia e rodovia. Então, pelo PDM de Vila Velha, ali vai ser o polo industrial de Vila Velha. E essa ZPE, com certeza, se vier, vai coroar esse planejamento estratégico do município. Então, não tem dúvida, aqui nós temos uma ZPE em Aracruz, lá no Porto de Metame, né? Que deve começar agora, né? No começo do ano. Que deve começar no começo do ano. E Vila Velha tem pleiteado essa ZPE aqui, e a associação está junto, de perto, acompanhando, analisando, porque isso é muito importante no município. Então, eu acho que nós já até convidamos 2 proprietários de portos de fora daqui para fazer parte do programa. Eu faço questão de, se eles vierem, eu vou chamar você, que eles têm um departamento em portos fora daqui, só de M&A, né, de fusões e aquisições, para fundir os grupos de investimentos, participation, para fazer organizações para desovar direto e subir o arcabouço de faturamento do município. Eu acho muito interessante, né? Inclusive, eu acho, é uma área que eu gosto muito, essa área de M&A, que eu tenho visto muito isso por conta do Covid. Não sei se você reparou. O que aconteceu? No Covid houve um fenômeno curioso. Muitas pessoas faleceram. Eu estou falando uma coisa assim que não tem jeito de correr. Principalmente as pessoas mais idosas, que são mais frágeis. E nessa, o líder, o CEO, o player, ele pode ter falecido e o grupo não estava preparado para o falecimento repentino do seu líder. Aí isso causa uma confusão familiar, né? Aí, muitas das vezes as empresas são vendidas, muitas delas são fundidas, e às vezes bem, e às vezes mal vendido também, que existem negócios mal feitos. Então, eu tenho visto em municípios no Brasil, tive em São Paulo, tive no Maranhão, e eles estão fomentando muito essa assessoria nas empresas que se balançaram, que todo mundo se balançou depois do Covid. O que você viu no impacto social empresarial do Covid nas empresas de Vila Velha? Você acha que piorou? Você acha que melhorou? O que você acha? Eu acho que surgiu uma necessidade de valorização do que é local, uma menor dependência do que é de fora. Então, fortalecimento das indústrias, das empresas locais. Como nós não temos grandes empresas em Vila Velha, no sentido, nós temos boas empresas, mas empresas com faturamento tão elevado, nós temos poucas aqui no estado. Nós temos Vale, Arcelor, nós temos 10 empresas. Privado tem uns 5. Privado tem uns 5. Então, em Vila Velha, eu não tenho ciência de grandes fusões e aquisições, né? Em grandes grupos, não tenho ciência. O que a gente tem percebido, o movimento de perenização, de tentativa de se perenizar a empresa, porque nós temos muitas empresas familiares, então a implementação de governança. Sim. Porque o CEO ele acaba envelhecendo e tem uma necessidade de passar a fazer uma sucessão da gestão. Eu mesmo envelheci. Todos nós, né? E que bom que estamos envelhecendo, né? Cada ruga é uma experiência. Que bom que estamos envelhecendo. Então, eu tenho reparado um movimento, sim, de busca por assessoria nessa sucessão do grupo, dentro do próprio grupo. Organização de governança, implementação de conselhos, estruturação de holdings, doações de cota. Basicamente isso, a gente tem visto um movimento cada vez maior nesse sentido. Mas eu acredito sim que fusões e aquisições possam estar ocorrendo em decorrência do óbito aí dos grandes gestores. Eu acredito, é uma possibilidade que
E agora, que tem fundamento. Agora a gente pode direcionar para as empresas que estão surgindo. Como é o papel da Associação dos Empresários de Vila Velha com esse laboratório de fusões, de criações das startups? Em relação a isso, eu falei do mapeamento, do trabalho da Sevilla, de mapeamento de risco, oportunidades, e citei um deles, que é o planejamento estratégico de Vila Velha. Agora vamos falar de projetos. Sim. Nós temos 2 projetos importantes, um dentro do Shopping Praia da Costa, que é um hub de inovação. Né? Olha que interessante. É uma área de 320 metros dentro do Shopping Praia da Costa. É uma parceria entre a academia, entre a associação e entre a prefeitura para estimular a inovação no município de Vila Velha. Então, começa no ano que vem um programa de inovação para as empresas de Vila Velha e o hub, esse local no shopping, foi um local escolhido para ser a base, para ser a sede desse movimento pela inovação no município. Existem muitas empresas que têm os seus hubs de inovação. Posso citar a Autoglass, meu amigo Kleber, um abraço para você. Posso citar a Arcelor também, né? E tantas outras empresas têm seus hubs. As grandes empresas têm os seus próprios hubs. A diferença é que um hub do terceiro setor é um hub integrado, onde não é um hub da empresa A, B ou C, mas é um hub das empresas, da comunidade, que acaba regimentando as empresas menores, que têm dificuldade em ter a sua própria investimento em inovação, porque é caro inovar, a administração pública e a academia. Então, o hub do terceiro setor é um hub muito rico, porque não é apenas de uma empresa, é da sociedade. E é esse diálogo entre essas diversas partes que enriquece. Então, esse é um projeto muito bacana que vocês estão convidados para conhecer no Shopping Praia da Costa. E um outro projeto, falando de projeto, é o Centro de Capacitação de Mão de Obra. Hoje a gente vive um apagão de mão de obra e é necessário capacitar a mão de obra. E a Prefeitura, junto com a Sevilla, está fazendo, vai dar início, né? É projeto futuro isso, mas vai dar início a um centro de capacitação de mão de obra, cujo projeto embrionário foi um projeto chamado A Sevilla nos Bairros. E aí isso foi crescendo e agora, se tudo der certo, vai se transformar no Centro de Capacitação Profissional de Vila Velha. Então são 2 projetos, não vou falar muito, 2 projetos que são importantes aí. Um deles está diretamente ligado à questão da inovação. Certa vez eu tinha uma base no Maranhão, lá em São Luís, e o governo local me chamou para dar uma aula sobre inovação de projetos de startup. Eu fui lá falar para os empresários, para os chamados neófitos, né, os iniciantes, falei. Aí eu acabei gostando, como eu já tinha uma base lá, e fundei um hub de inovação lá e dei aula durante 30 dias até eles conseguirem dar seguimento, mas foi uma experiência muito boa mesmo, porque a cultura é bem diferente da nossa, né? Comida, né? Eles comem a comida bem diferente, o modo de vida do maranhense é diferente, apesar de muito bonito, muito bonito. Eu gostei muito, foi uma experiência muito rica na minha vida, essa base que nós tivemos no Maranhão. Fiquei no Maranhão mais ou menos uns 2 anos. Depois eu fui para o Rio, depois estive em São Paulo, e hoje eu estou ficando mais no Espírito Santo e tenho feito essa ponte. Espírito Santo, São Paulo, Rio, Brasília. Mas está dando muito certo. Eu acho que na vida você só deixa a sua marca quando você cria. Você tem que fundar e você tem que desenvolver. O conhecimento, você tem que passar conhecimento. O conhecimento não tem graça se você não passar o que você sabe. Se você não passar o conhecimento, você constrói muros em vez de construir pontes. A vida é para construir pontes. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho visto muito legal é que esse ano tem evento, né, na associação no final do ano, né? Conta pra gente. Tem evento, foram diversos eventos esse ano. Então, um eixo importante da Sevilla é o mapeamento, o segundo eixo são os projetos, o terceiro eixo é o advocacy. O advocacy é justamente a defesa dos interesses do setor produtivo junto ao poder executivo, ao poder legislativo. A Sevilla tem
assento em 14 cadeiras do município de Vila Velha, em todos os conselhos estratégicos do município nós temos assento, em 3 cadeiras da Findes também, Coal, Coema e Coinfra, e esses eventos da Sevilla são eventos para divulgar, para levar assuntos importantes que a gente visualiza nos conselhos. Então a gente consegue mapear nos conselhos e levar para os cafés da Sevilla. São cafés já tradicionais no município, que sempre reúnem entre 200 e 300 empresários, e lá a gente conversa sobre assuntos importantes. Nós já conversamos sobre a ferrovia, já conversamos sobre inovação, já conversamos sobre governança pública. Tivemos diversos eventos nesse ano de 2023. Como você vê a integração das associações de empresários, com a associação de comércio, dos outros municípios com a Sevilla? Existe a rede empresarial capixaba, capitaneada pelo Espírito Santo em Ação. São 11 associações. Na Serra nós temos a ASES, em Vila Velha nós temos a Sevilla, em Aracruz a AMEAR, a ADEL e Linhares. ADEL do Luiz Mário. Luiz Mário. Né? Luiz Mário está lá, né? Como então, eu estou aqui. Não, porque eu estou te falando porque é amigo meu, Luiz Mário. Isso, Luiz Mário, isso aí. Então, essas associações, elas formam a rede empresarial capixaba, e que a Sevilla faz parte. E todas as ações são compartilhadas pela rede para que uma possa auxiliar a outra mutuamente. Então, a relação é a melhor possível e essas associações, juntas com o Espírito Santo em Ação, formam um movimento que nós chamamos de Rede Empresarial Capixaba. Claro, associações menores têm muitas, mas eu reparo também que existem muitas associações que são criadas, mas é muito difícil você criar uma associação e fazer realmente projetos relevantes quando já existe uma associação ou um movimento muito bem constituído. É melhor se unir a esses movimentos. Eu também acho. O que a gente tem dialogado com as associações de bairro é tentando fazer uma união, uma unificação, porque juntos nós seremos muito mais fortes. Mas essas associações que eu citei são associações fortes, que dialogam entre si e que têm feito diferença no nosso estado. Você falou uma coisa certa. Nós que estamos muitas vezes na linha de frente, presidindo como CEO qualquer tipo de associação ou federação ou instituto, nós temos que fazer uma parte que a gente luta muito contra a gente mesmo, que é a vaidade, que é o pior dos pecados, né? Então, nós não somos o presidente, nós estamos, né? E nessas associações de bairros, principalmente menores, a vaidade é muito grande. Você vê que você vai num bairro, o cara fala, e aí, meu presidente? O cara já chamar de presidente. E você vai chegar para o cidadão e falar, não, agora você se associa a nós, nós vamos chamar você só de você. O cara pode até não gostar, né? Mas é uma coisa assim, junto o projeto sai. Sozinho o projeto vai ficar com uma viagem na maionese da cabeça dele ali, uma reunião de bairro. E a gente repara que essas associações, muitas vezes você tem um presidente que se pereniza, né? Não, tenho dúvida. Um presidente que ele fica 10, 15, 20 anos, então a pessoa perdeu um pouco a energia, porque esse trabalho é um trabalho que requer muita energia. Por isso tem que passar o bastão, porque senão a minha empresa quebra. Além de ser advogado, eu tenho uma empresa de participações. Eu participo de negócios na área de construção civil e na área de logística. Então, os meus negócios dependem de mim, né? Eu gosto muito dessa área também. Eu cheguei até a Sevilla por conta do movimento empresarial que eu já fazia nos meus negócios. Sim. Então, eu preciso tomar conta da lojinha, né? Eu sempre brinco, olha, a gente no associativismo não pode esquecer a lojinha. Que lá onde pinga o trem todo mês. Todo mês. Aqui nós somos voluntários. Então, eu imagino um trabalho voluntário por 15, 20 anos. Então, é importante passar o bastão, né? E para que o próximo presidente, a gente espera, tenha fôlego, tenha ânimo para continuar os projetos. Porque ninguém consegue emprestar tanta energia por tanto tempo assim e não ver o seu negócio quebrar. Porque é uma coisa ou outra, né? Então, é importante que a associação possa se oxigenar para os diretores também poderem olhar para os seus negócios, né? E que é importante, um presidente bem-sucedido é um empresário bem-sucedido. Então, é necessário que haja essa oxigenação.
E que você acha a importância dessa conexão, por isso o nome do programa é assim, a conexão do empresário com o poder público, com as pessoas que estão começando. Quais são os conselhos, as dicas que você tem para a pessoa que está começando e vislumbra um dia ser um CEO de uma empresa? Ele deve começar por onde? Estudando? Com certeza o conhecimento abre as oportunidades, abre a mente. Então o estudo ele é fundamental. Tem que estudar mesmo e tem que realmente entender a dinâmica de mercado. E como que entende a dinâmica de mercado? Se relacionando, fazendo conexões. Então entendendo como funciona a área da saúde, se ele for um profissional de saúde, entendendo como funciona a respectiva área que ele está estudando. Não adianta ter só a teoria, tem que ter a prática. E quando faz conexão, se conecta e conhece o que está fazendo o executivo, o legislativo e os seus pares do mesmo segmento, com certeza a chance de dar certo é muito maior. Na Acevilla, que é a questão que nós estamos abordando, o que tem de programa que pode captar, que pode conectar os empresários, o gestor, à pessoa que acabou de formar? Tem algum banco de emprego, ele deve se associar, por onde que a associação está como ligada a esses profissionais que estão caindo agora de paraquedas no mercado? A associação ainda não tem um programa voltado para apoio desses profissionais, né? Nós não temos. Existe um projeto chamado, que é um projeto que algumas associações já têm, o Espírito Santo em Ação tem programas como esse, que são projetos voltados para a geração de líderes, de liderança. Sim. Então você tem alguns projetos desse aqui no estado, a Acevilla ainda não tem. Nós temos o desejo de implementar, mas essa frente ainda não está explorada pela instituição. Com o tempo, acho que as associações vão criando seus bancos de empregos, né, para o lugar para onde a pessoa vai enviando currículo. Eu vejo isso, algumas associações comerciais assim, eu quero trabalhar no tributário. Cara, tributário nós temos aí. Se eu fez especialização em tributário, fiz. Então, vou botar para fulano dar uma olhada no seu currículo. Que o nosso papel hoje, como player, é fazer a conexão, a união desses dois, que a roda anda, as pessoas vão, crescem, desenvolvem, morrem e nascem outras pessoas, e assim vai gerando o desenvolvimento. Por si só, eu sou desenvolvimentista. Eu gosto de ver o país crescendo, a cidade crescendo. Sempre quando o negócio vai pro vermelho, eu não gosto, né? Por isso que por isso que tem o Black Friday, né? O Black Friday, porque nos Estados Unidos eles fazem no dia de ação de graça. E o black é o preto que dá embaixo, do saldo. O preto para ele é positivo. Por isso Black Friday. O nosso positivo no extrato bancário é azul. Curioso isso, né? Mas faça suas considerações para o nosso público que está ávido para ver o que você tem para dizer para eles, para se associar, empresário, comerciante que quiser ter força, quiser catequizar a sua parte gestora daqui para frente, ainda dá tempo. É isso aí. A Acevilla, ela tem o clube de benefícios, onde você pode, empresário, vender online, aumentar as suas vendas, aumentar a sua rentabilidade, e você pode também ter descontos, onde você compra produtos e serviços com desconto. O clube de benefícios é uma vantagem de se associar à Acevilla, e além dessa vantagem, com certeza você vai estabelecer muitas conexões, muito network, ampliar seus relacionamentos, poder fazer conexões com empresários de toda ordem para fomentar ainda mais seus negócios e ajudar a coletividade, nos ajudar nesse diálogo com o executivo, com o legislativo, exercendo também a função social que sua empresa com certeza já desenvolve. Marco Túlio, obrigado pela sua presença, enobreceu muito o nosso programa e convido já vocês para a próxima edição. Obrigado. Muito obrigado, Mauro. Sucesso e parabéns pelo programa. Convite aceito, hein?